A tragédia com o avião que provocou a morte de 62 pessoas abalou a rotina de um condomínio em Vinhedo, interior de São Paulo. Equipes do Fantástico conseguiram entrar no local e conversar com moradores que viveram bem de perto todo esse drama. Essa é a sua casa? Essa é a minha casa. A gente acabou de chegar, tem a casa dela aqui. E é só nesse trecho que essa moradora autorizou a gente gravar. Tanto que tá bem tranquilo aqui, a gente não vê movimentação de polícia, nada. Mas bem da entrada, tá cheio de carros da polícia. A tua casa fica perto de onde aconteceu o acidente, Nathalie? Isso. Na hora da queda, quando eu senti que já estava muito perto, eu me abaixei no chão, como fazem nos filmes, né? Cobri a cabeça no desespero. Era tarde de sexta-feira, hora do almoço. Deus do céu, caiu um avião no quintal do meu vizinho. Ela mora num condomínio em Vinhedo, interior de São Paulo, o Recanto Florido. O avião caiu bem ali, ó, naquele lugar onde os bombeiros estão trabalhando. A poucos metros da casa da Nathalie, fica a casa do Rodrigo. E ele se preparava para almoçar com a irmã. Começou um barulho muito forte. Deu um estalo, eu saí correndo para fora. Falei, pera, aconteceu alguma coisa. Aí eu olhei para cima, o avião estava caindo, mas parecia que ia cair em cima de casa. Várias pessoas começaram a apontar os celulares para o céu. Que isso, velho? Rapaziada, olha o avião caindo, mano. Caindo o avião. Tava a impressão que ele ia cair dentro de casa, sabe? Ele, do jeito que eu olhei pro alto, ele vindo assim, e você via que ele era grande. E tipo assim, a perna travou, não conseguia correr, não conseguia fazer nada. Avião, avião! Um avião! Tentei desesperadamente ligar para o bombeiro e a linha nem atendia, eu acho que estava congestionada. Mas foi coisa de 5 a 10 minutos, começou a chegar resgate, corpo de bombeiros, algumas viaturas para apoiar o resgate no momento do ocorrido. Assim como a Nathalie, muitas outras pessoas começaram a ligar desesperadamente para o corpo de bombeiros, para a polícia, para avisar sobre o acidente. Guarda Civil Vinhedo. Eu tô ligando que acabou de cair um helicóptero, um avião, não sei aqui no Jardim Florido. Nossa, eu tava aqui dispensando o motorista, eu vi o avião descendo. Senhor, acabou de cair um avião aqui perto de casa. Só vejo a fumaça preta que passou em cima da minha casa. Os viaturas já estão indo para ele. Rodrigo partiu em direção ao local da queda e começou a gravar. Cuidado de explodir, meu, cuidado! Não tinha como você chegar muito perto, porque dava medo de explodir, né? Você fica meio assim, e dava uns estralos às vezes, então o medo era explodir. Felipe chegou bem nessa hora. O avião tava pegando fogo e com um cheiro muito ruim de gasolina, né? Muito ruim, e o avião tava cortado no meio, bem ruim. Asa para um lado, mala de passageiros que infelizmente estavam no avião. Eu gravei da parte da piscina. Quando o avião caiu, ele atingiu a parte do telhado da casa. Ele bateu no telhado da casa e caiu no quintal. Caiu no quintal da casa do seu Luiz. Ele mora aqui com a esposa. Quando a gente chegou, os donos, o proprietário da casa ainda estava dentro da casa. E aí eles saíram pelo canto do campinho, eles deram a volta e conseguiram sair. Mas graças a Deus na casa assim não feriu ninguém não. Os 2 carros que estavam na garagem do seu Luiz ficaram totalmente queimados. O trabalho do pessoal foi bem rápido e o bombeiro chegou rápido, começou. Acho que eles ficaram umas 3 horas jogando aquele produto branco, fogo, porque por mais que apagou o fogo rápido, mas eu acho que tinha perigo de explosão, essas coisas, né? As chamas eram bem altas, a caloria era intensa, mas assim que nós iniciamos o combate e já conseguimos controlar parte da fumaça e dessa caloria também, nós já conseguimos verificar que há um risco menor disso se espalhar para demais residências, né? E pela ação imediata que tivemos, a residência foi muito preservada, né? E a família no local, graças a Deus, também não foi vitimada pelo acidente. Ninguém está acostumado com um momento como esse, né? E principalmente de pensar que qualquer um de nós poderíamos ser potencial vítima externo à aeronave, né? O avião praticamente despencou sobre a cidade. Foi uma corrida contra o relógio.
de dia, de noite. Tá chovendo, já escureceu, isso dificulta ainda mais o trabalho. Só as autoridades estão entrando agora, por exemplo, chegou um carro da Polícia Científica. Faz uma curva aberta, espera eles entrarem. No momento ali a gente age, né, profissionalmente, mas por dentro ali a gente está destruído. E a gente vê realmente, né, o trabalho dos bombeiros, dá para ver bem ali, né, os pedaços do avião ainda, o carro do Corpo de Bombeiros ali e muita gente trabalhando ainda, né? Um pedaço da asa caiu no terreno da Nathalie. Ainda dá para sentir o cheiro da fumaça. Ontem ele era bem mais forte, agora cessou, né, eles já contiveram a situação. Tá bem reduzido, mas a gente ainda consegue sentir o cheiro da fumaça. É um cheiro indescritível, é um cheiro de caos mesmo. Nesse caos, os moradores se juntaram às autoridades para ajudar. A polícia precisou fazer a base dela em outras casas aqui da região. A gente está vendo ali, por exemplo, naquela casa lá, ao fundo, vários policiais. Fizeram meio que um QG, um centro onde eles podem trabalhar. Então, os moradores cederam as suas próprias casas para que os policiais tivessem um ponto para eles descansarem, para eles se alimentarem e para eles trabalharem também. A Marli e o filho Antônio abriram as portas da casa para as equipes. Nossa casa está servindo, a gente está ajudando para o pessoal que está trabalhando incansavelmente em equipes, né, de 4, 5, 6 equipes, bombeiro de todo lugar, fazendo um trabalho maravilhoso, eles não param. Nós estamos todos preparados para ajudá-los e, para falar a verdade, os moradores locais mais nos ajudaram que nós ajudamos eles. Tanto oferecendo casas, colchões, espaços. Em alguns momentos eles até ofereceram buchas para os nossos bombeiros tomarem banho, né? Então foi algo marcante para nós. Depois de 29 horas, o grupo de trabalho encerrou a busca por corpos. Vai ficar após a vida, na memória também, né? Tinha muitas vidas, né? Muitas vidas. Então, por mais que não aconteceu nada com a gente, mas a gente sente, você vê. Indescritível, indescritível. Só estando nessa situação para você saber como é ter visto isso, ter presenciado o ato e o pós, né? O pós também é muito traumatizante. No terreno do seu Luiz, onde o avião caiu, hoje, no Dia dos Pais, ele fez uma homenagem. Nesse dia especial, eu deixei depositado lá um vaso de flor, uma lâmpada acesa, né? Uma velhinha, deixei um chocolatinho, que teve crianças ali. Hoje eu acolho 62 famílias dentro do meu coração. Hoje o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o CENIPA, conseguiu recuperar todo o material de voz e de dados do avião da Voepaz. Enquanto isso, familiares das vítimas querem uma resposta sobre o que provocou essa tragédia. A dor de perder uma filha e a indignação com o acidente trouxeram a dona Fátima até São Paulo. Ela é mãe da Ariane, médica oncologista, que ia para um congresso se o avião não tivesse caído. Tem muitas mães aí, tem mães de lacerado, uma grande parte não teve coragem de vir, uma grande parte não tem condições de se levantar. Eu tive, porque eu não tenho mais nada. Enquanto eu tiver vida, eu vou lutar, porque eu sei que ela estaria lutando se eu tivesse sido morta, porque isso não foi fatalidade. Nem todos os familiares das vítimas vieram para São Paulo. Hoje à tarde, peritos do Paraná trouxeram para a capital paulista 31 amostras genéticas de parentes dos passageiros, além de exames médicos, radiografias dentárias, fotos de tatuagens, para ajudar na identificação dos mortos. Nós fizemos a coleta de material biológico, que é o suave bucal, né? Essa amostra de material biológico servirá para fazer o confronto genético, né? Então, para traçar o perfil genético, traçar o DNA de cada um dos familiares para a identificação posterior com as vítimas do desastre. O prefeito de Cascavel está em São Paulo para definir como será o transporte das vítimas para o Paraná. Nós temos um número extraoficial de 22 óbitos da cidade de Cascavel e mais óbitos ao entorno, Santa Teresa, Toledo,
cidades que são da região oeste do Paraná. A FAB colocou à disposição também uma aeronave. Agora, para justificar isso, era preciso a gente ter uma liberação de uma quantidade maior dos corpos que estão aqui. E aí nós dependemos, evidentemente, do IML aqui de São Paulo, que possa liberar conforme eles têm condições de fazer essa liberação. No início da noite, as famílias das vítimas participaram de uma reunião no hotel no centro de São Paulo, onde estão hospedadas, com representantes da Companhia Aérea, Polícias Civil e Federal, Ministério Público e Defensoria Pública. Em Vinhedo, no condomínio onde o avião caiu na sexta-feira, a análise dos destroços hoje foi acompanhada por representantes de agências de investigação de acidentes aéreos da França e do Canadá, países onde a aeronave e os motores foram fabricados. Durante a tarde, a cauda do avião da Voipaz foi içada para que os técnicos pudessem analisar as peças que ficaram embaixo dela. E os motores foram retirados agora há pouco da área do acidente. Lembrando, existem duas caixas pretas, gravadores de voo, o gravador de voz e o gravador de dados. Conseguimos, 100% de sucesso, obter as informações de voz e informações de dados que correspondem aos momentos que antecederam a esse trágico impacto, esse trágico evento para a sociedade. Os dois motores do avião são peças fundamentais na investigação e por isso vão ser trazidos e guardados aqui na sede regional do CENIPA, em São Paulo. Engenheiros da aeronáutica vão analisar o que sobrou desses equipamentos para definir se no momento do impacto eles estavam ou não funcionando. A Força Aérea Brasileira informou que deve terminar amanhã a fase inicial da investigação e que quando a área do acidente for liberada, a Voipaz é a responsável pela retirada da aeronave e recuperação do local. A Voipaz Linhas Aéreas afirmou que a aeronave estava aeronavegável e apta a realizar o voo dentro da legislação e que informações que estejam relacionadas à investigação neste momento serão restritas ao CENIPA ou demais autoridades. O Instituto Médico Legal de São Paulo está com atendimento exclusivo às vítimas do acidente. Os trabalhos vão seguir durante toda a noite e a madrugada. E a repórter Laura Cassano tem os detalhes. Oi, Laura, o que é que você tem de informação para a gente? Boa noite. Poliana, boa noite a todos. O IML já recebeu os 62 corpos, até agora fez a identificação de 12 vítimas. Tem 7 corpos que estão em processo final de liberação. O primeiro que já foi liberado está sendo velado nesse momento e vai ser cremado amanhã em São José dos Campos, no interior do estado. É o corpo de José Carlos Copete, de 45 anos, que deixa a esposa e 2 filhos. Tem uma força-tarefa de 40 profissionais que está dedicada nesse trabalho de reconhecimento das vítimas, um trabalho que a gente sabe é super minucioso, depende bastante também da colaboração dos familiares, já que os parentes eles precisam entregar material biológico que depois os peritos vão comparar com as amostras que foram coletadas lá no local do acidente. Aqui em São Paulo, familiares que vieram de outras cidades estão acomodados num hotel justamente para acompanhar, né, Poliana, esse trabalho que a gente sabe que é tão difícil de liberação dos corpos. Obrigada, Laura. Bom trabalho aí. E o Fantástico conversou com peritos diretamente envolvidos no trabalho de identificação das vítimas. Eles falaram sobre os desafios de atuar em tragédias desse porte. O importante disso tudo é que quando uma família receber um documento de declaração de óbito, ela vai poder ter o luto pelo seu ente querido e ela vai ter a certeza absoluta que é o parente dela. O trabalho de identificação começou no local da queda. A posição que a pessoa está no avião, ela pode trazer contribuição para fins de identificação. É mais um elemento que nós temos no nosso trabalho. Então você fala, olha, estava na poltrona do provavelmente é tal pessoa. Tá, mas isso provavelmente não é certeza. Tá? Porque no avião eles trocam de lugar, eles querem sentar junto, marido e mulher trocam com os filhos. No local do acidente é feito um scanner na aeronave. A partir do processamento dessas imagens, a gente vai conseguir reproduzir exatamente como o ambiente foi encontrado. Detalhes de aonde os corpos se encontravam, detalhes de peças do avião. O senhor tem a lista
de passageiros. O senhor entra em contato com cada estado? Como funciona na prática isso? Inicialmente, quando essa lista de passageiros ela já contempla um RG ou um CPF, você já tem identificação de que estados pertence essa pessoa. A grande maioria dos estados hoje já tem o sistema chamado AFIS, que é o Automatic Fingerprint Identification System, que ele vai buscar no banco de dados. E aí o papiloscopista é que vai determinar se aquela impressão digital colhida pertence realmente àquela pessoa que nós temos a ficha datiloscópica dela. Então tem caso que se o estado não está informatizado, é visual mesmo? É visual, ainda é visual, né? Ainda todos os estados estão caminhando muito rápido para essa digitalização. Nós partimos sempre do mais simples até chegar ao mais complexo, passando pelas roupas da vítima, sinais particulares, tatuagem, adornos, próteses, etc. Pediram foto, isso pode ajudar também? Pode ajudar. Nós fazemos identificação pelo próprio reconhecimento facial. Tá? As fotos da risada envolvem os dentes, tá? Características de dente e pontos de identificação. Mesmo uma vítima de acidente? Mesmo uma vítima de acidente, são pontos ósseos de referência. A gente consegue fazer isso. Quando já tentaram de diversas formas, aí o último estágio seria o DNA. Perfeito. Então, quando é necessário fazer análise de DNA, é porque os outros métodos anteriores já não foram suficientes para fazer a identificação. Tá? Então, não são todos os casos em que será necessária a análise de DNA. Os peritos ainda não têm uma previsão de quanto tempo vão precisar para identificar todas as vítimas, mas será muito mais rápido do que 2007 no acidente da TAM. Isso porque o número de passageiros é menor, a tecnologia evoluiu e o Brasil adotou protocolos internacionais para grandes desastres. A senhora trabalhou em 2007 no acidente da TAM, né? Mudou muita coisa de lá para cá? A gente, no laboratório de DNA hoje, nós temos tanto equipamentos mais modernos, nós temos reagentes também mais avançados para fazer essas análises de DNA. Antigamente a gente fazia os procedimentos todos manuais. Hoje, com essas plataformas robóticas, nós temos 4 a 8 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Isso deve demorar quantos dias? Se a amostra for muito boa, 7 dias, 10 dias, vai depender realmente da condição. Enquanto nós não tivermos certeza absoluta que aquele cidadão é ele mesmo, nós não liberamos o corpo. O tempo que for necessário para que se faça um trabalho científico correto. A partir do momento que você faz a identificação final, você tem a entrevista com a família, preparar a família para a entrega da documentação, um momento extremamente difícil para todos nós, né? Para parentes e amigos das vítimas, os segundos que se passaram desde o acidente parecem congelados no tempo. A viúva do piloto conversou com a repórter Sabina Simonato. Danilo e Thalita se conheceram pela internet. A primeira foto do casal foi na praia, março de 2020. 2 meses depois foram morar juntos. Ele era uma pessoa incrível, amável. Ele tinha um coração gigante, generoso, íntegro, ético, esforçado, estudioso, justo. Ele tinha muitos, mas assim, muitos pontos positivos. Thalita é bancária, 27 anos. Danilo tinha 35. O primeiro voo dele foi no Aeroclube de Jundiaí, em 2008. Desde então, a aviação nunca mais saiu da vida dele. A determinação dele era algo realmente inigualável. Era uma paixão, uma dedicação todos os anos. Tudo o que era voltado para a aviação, ele sempre se dedicou integralmente. Ele se doava. Se doava e agradecia. Há 2 meses, Danilo deixou uma miniatura do avião que pilotava aos pés de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional. Ele era uma pessoa muito querida. Uma pessoa que me ajudou em inúmeros momentos, de inúmeras formas, me ajudou a me desenvolver enquanto pessoa. Então, eu só queria poder falar com ele, me despedir dele.
Qual foi a última vez que vocês se falaram? A gente tinha trocado mensagem. Ele falou que estava saindo de casa, indo para o aeroporto, falou como que estava a escala dele do dia e que logo ele voltava. Ele estava de folga? Foi chamado às pressas ou não? Estava de sobreaviso? Como foi esse voo, Thalita? Ele não estava de folga, muito pelo contrário, ele estava de sobreaviso e foi acionado e foi comunicado com antecedência. Inclusive, nos dias anteriores ele estava de folga, então ele estava descansado. O sorriso largo era a marca registrada de Danilo, palmeirense fanático, assim como o pai, seu Pietro. Os dois se falavam todos os dias. Casados há 2 anos, por enquanto, eram pais de cachorro. Nina, tá fazendo amizade com a Milu? E tinham planos de aumentar a família. Nós tínhamos muitos planos juntos. Nós já morávamos juntos há bastante tempo, mas o nosso maior sonho e uma coisa que a gente esperava que muito em breve acontecesse era ter filhos. Então, eu sinto muita dor disso não ter acontecido com ele em vida. Não consigo acreditar até agora. Ainda não caiu a minha ficha. Eu tentei ligar várias vezes para ele. Eu mandei mensagem. Mesmo hoje eu já mandei mensagem para ele de novo. Thalita conta que ainda tem gente querendo se aproveitar da situação. Tem pessoas criando perfis fakes no Instagram para pedir dinheiro. E nós da família não estamos pedindo nenhum tipo de ajuda nesse sentido. Tem pessoas aproveitando desse momento, dessa comoção e até roubando o nosso luto, porque a gente não consegue passar pela situação em paz. E mesmo diante de tanta tristeza, ela tenta encontrar forças para seguir. Eu fico muito feliz por ele ter conseguido, imagino que tenha conseguido desviar das casas para não atingir outras pessoas também em solo. Para mim, ele é um herói. Thalita, um enorme abraço para você e para toda a família. Hoje, os 4 filhos do copiloto Humberto de Campos Silva se encontraram em São Paulo para relembrar o pai, um aviador que começou carreira nos anos 80. Essas 20 palavras ficaram no celular. Oi, filho, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Me liga, por favor, quando você puder. Obrigado, beijo. Outras ficarão para sempre. A honestidade, o caráter, a integridade. Humberto de Campos Silva, de 61 anos, era o copiloto do avião. A notícia trágica de sexta-feira reuniu em São Paulo a família toda, que se espalha de Manaus a Porto Alegre. Tinha folga no final de semana. Meus filhos, tô indo para a cidade de vocês. Não existia fronteira entre Humberto e os filhos. São 4 de 2 casamentos. Humberto era pai presente, amoroso. Assim como o pai dele, seu Bernardo, sempre foi. Pai, vamos ver o avião lá em Congonhas? A gente subia a escada e lá para fora, dava assim de frente para os aviões, decolando e aterrissando, né? Ele ficava encantado. Pai, eu quero ser piloto. Eu falei, você vai ser piloto. E foi um piloto. Dona Rosana também era sonhadora aos 12 anos. Eu pedi para Deus um marido bonito, cabelo grisalho, de óculos, gordinho, que amasse Roberto Carlos e que também amasse rezar. 2 décadas depois, ela soube que o nome do marido bonito era Humberto. O do filho caçula do casal é Bernardo, o mesmo do avô, mais um fruto desse tanto de amor. Ele normalmente me levava para a escola, ele ia me levar para natação, me buscar na natação. Quando ele voava, a gente ia buscar ele no aeroporto, levar ele no aeroporto. E vira um sentimento que a gente não consegue nem dizer o que é. Eu vou guardar isso pro resto da minha vida. E como é passar o primeiro Dia dos Pais sem seu pai aqui presente? Na verdade, a gente vai fazer o que ele mais gostaria que fizesse. Todo mundo junto.
2 crianças estavam entre as vítimas. Liz ia passar o Dia dos Pais em Florianópolis, desculpa. E Joslan estava com a mãe e a avó, a caminho da Venezuela. País de origem da família, desculpa. Deixa a mamãe ajudar. Ela era maravilhosa, de sorridente, alegre, sapeca. Vaidosa. Eu gostava de no salão que a gente ia. A dona fazia trança, ela ficava maravilhosa. Ela estava em pleno desenvolvimento. Adriana é mãe de Liz. A menina de 3 anos e meio viajava com o pai, Rafael. O casal não estava mais junto e ele tinha ido buscar a filha para passar o Dia dos Pais com ele. Ela estava indo a Florianópolis, ia fazer essa escala em São Paulo. Estava indo para esse Dia dos Pais. A família dele é de lá, então estava indo para passar com o avô, né, e com o pai. Estava feliz? Estava feliz. Ontem estava muito frio, 5 graus. Falei, Paulo, eu vou fazer uma foto sua. E aí saiu a foto sem sorriso. Eu falei, sem sorriso, minha filha. E aí eu acabei postando isso e coloquei dia gelado sem sorriso. A Adriana me mostra a mensagem que recebeu da filha pouco antes do avião sair. Ei, Marmarcos. Onde é que a gente está? A gente sobe do avião. Beijo. Você recebeu a notícia, Adriana? Eu estava chegando para trabalhar e me mandaram o link de que um avião de Cascavel tinha caído. Entrei transtornada, fui direto para a sala da minha chefe e falei, é verdade que caiu um avião? Essa notícia é de agora, é isso? Ninguém sabia até o momento, porque 2 voos saíram de Cascavel no mesmo horário. Um da Gol e esse outro, que era da Latam. Né? E aí depois, a passagem comprada pela Latam? Pela Latam. Mas a aeronave da Voipaz? Não sabia que era operado pela Voipaz, né? E aí ficou aquela, e não é o da Liz, não é o da Liz. E aí eu mandei uma mensagem, era 13h06, eu mandei uma mensagem. Chegaram bem em São Paulo e deu só um risquinho. Mas eu pensei, tá tudo bem, né? Ainda tá na aeronave. A lista com os nomes eles liberaram, acho que era mais de 17 horas já. E aí a gente teve a constatação. Até então você não acreditava? Eu acho que eu senti. Mãe sente, né? Eu perdi a melhor parte de mim. A coisa mais bonita. Ela era alegre, abraçava, beijava. A última imagem que a Adriana tem da filha foi gravada no saguão do aeroporto. Recebi vídeo dela, ela brincando ali na área de embarque. Tinha um menininho, inclusive, que disse que o menininho caiu e ela foi e deu a mão para ajudar. Porque ela era muito generosa. Ela era muito maravilhosa. Ela era muito maravilhosa, muito perfeita, muito intensa. O garoto que aparece no vídeo é Joslan Pérez, de 5 anos. Ele, a mãe e a avó também estavam no voo. A Thaísa tinha uma amizade recente, mas muito intensa com a família de venezuelanos que estava nesse voo. Inclusive, você foi uma das últimas pessoas a ter contato com eles, né? Exatamente. Na sexta pela manhã, antes do embarque, às 8 horas eu estava aqui e ela havia vendido um pouco das coisas para arrecadar um pouco mais de dinheiro para a viagem. Eles iriam para a Venezuela fazer os documentos do Joslan e depois iriam para a Colômbia porque eles têm parentes, eles poderiam morar na casa desses parentes, porque o aluguel para eles era o que mais pesava. Que linda, ela joga bola com você. Foi através da cachorrinha Luna que Thaísa conheceu a família. Josgledes precisava de ajuda para a Luna na viagem de volta à Venezuela. Thaís é conhecida como protetora de animais. E ajudou a venezuelana a vender alguns objetos e levantar a documentação necessária para o transporte de pets. Estava tudo certo, até que...
Ela levou um golpe, ela queria fazer uns extras na internet e entrou naqueles golpes de sites de venda de produtos. Ela chorava muito, Renata, ela chorava muito com esse golpe. Ela mandava as mensagens. Era um dinheiro que ela tinha economizado para voltar para a Venezuela. Quando ela levou o golpe, eu falei, Josi, quer deixar a cachorrinha? Eu procuro um adotante para ela. Ele falou, não, é justo que a Luna vá com a gente. A cachorrinha Luna viajava na cabine de passageiros nessa bolsa de transporte de animais. Thaisa relembra, emocionada, como foi a despedida da amiga. Assim, eu me despedi dela, pedi para ela entrar na casa e falei assim, faça uma oração, agradeça esse teto que vocês tiveram e pode ter certeza que Deus está preparando um lugar melhor para vocês e não esqueça de mim, de me mandar notícia a cada etapa da viagem. Depois da despedida pessoalmente, as duas ainda trocaram mensagens pelo celular. Claro que sim, pode deixar que a gente manda mensagem para você. A gente não vai esquecer mesmo. A gente está indo para São Paulo, logo mais. Estou levando uns objetos pessoais da minha filha, escova de dente, a boneca dela que ela amava. Ela trocava o B pelo M. Vamos brincar de boneca, mamãe? Eu quero uma investigação, quero uma constatação, quero ter acesso a laudos técnicos, quero saber de fato o que aconteceu, porque não pode uma coisa dessa. Isso é muito inacreditável. Alice foi o maior desafio da minha vida, em vários aspectos, mas foi o maior amor. E eu perdi minha amiga, minha parceira, nossa, tinha planos, sonhos, a gente gostava das mesmas coisas, ela amava música como eu gosto. Quando ela entrava no carro, ela falava assim, mamãe, toca, Sandy. E era sempre a música da areia, e ela cantava lindamente. Hoje, se você for parar para prestar atenção na letra. Tenho. Mas querendo. Ele, para mim, é um exemplo de mulher guerreira. A forma que ela lidava com o filho dela, o carinho, o amor que ela tinha por esse filho, sempre me chamou muita atenção. Bem-humorada, inteligente, companheira. Principalmente de sonharmos em conquistar o mundo juntos. Um marido exemplar, um filho espetacular. Ele era gente.
trabalho com Pedro Gabriel, mais conhecido como Pedrão, pela empresa, pelos amigos. Menino de ouro, tem um sorriso lindo, que canta, que conquista. Uma menina que me ajudava em tudo. O sonho dela era me dar uma casa. Meus pais famosos tinha medicina. A Sara era uma menina cheia de sonho. Ela era dedicada, competente e muito envolvida com os pacientes. As vítimas da queda do avião foram lembradas hoje também pelo Papa Francisco. O pontífice pediu que todos rezassem pelas vítimas do trágico acidente aéreo. Preghiamo anche per le vittime del tragico incidente aereo avvenuto in Brasile. A homenagem aconteceu durante a tradicional missa de domingo na Praça São Pedro, no Vaticano, que estava inclusive com muitos brasileiros. Algumas pessoas não conseguiram embarcar no voo 2283 e o que parecia transtorno depois se transformou em espanto e alívio. É uma estranha mistura de alívio e profunda tristeza. A alegria atordoada de ter escapado por tão pouco, em meio ao choque e ao pavor de ver desaparecer aquelas pessoas que poucos minutos antes dividiam com você o mesmo destino. Ana já estava pronta para o embarque na sexta-feira quando decidiu atender a um pedido do pai. A Renata Ciribelli encontrou com ela no aeroporto neste sábado. De última hora, eu conversando com o meu pai pelo WhatsApp, ele me mandou um áudio falando: filha, não embarca na sexta. Então, filha, se você conseguir para sábado, vai sábado de manhã, melhor. E aí que eu troquei a passagem, assim, de última hora, eu tava no guichê já. Não tinha outra opção senão a chorar. Eu tenho um pressentimento nela. Aí ela conseguiu remarcar para sábado e tá aqui hoje, minha princesa. O assento liberado por Juliana não foi o único a ficar vazio naquele voo. Mesmo com a passagem na mão, José Felipe custou a entender que não conseguiria embarcar. Ainda tentei conversar com o balconista para ele botar eu e meus amigos dentro do avião. O José não percebeu que o voo que ele tinha comprado pela Latam seria operado pela Voipass, num esquema comum de parceria entre as linhas aéreas. Quando ele e os amigos chegaram ao guichê correto, já era tarde. Ele ainda estava no aeroporto, remarcando a passagem para voltar para o Maranhão, com conexão em Guarulhos, quando soube do acidente. Eu ouvi eles falando que tinha caído um avião que tinha saído de Cascavel, rumo a São Paulo. Eu já pesquisei logo para ver se era de Guarulhos, que era o mesmo avião que eu ia embarcar. Aí veio uma reação de um alívio que eu senti. Aí liguei para a mãe, para o pai. Aí eu falei: pai, se eu ligar a televisão nesse instante, você vai ver que um avião caiu. Esse avião era o que eu ia embarcar rumo para São Paulo. Eu tive vontade logo de vir para casa. José estava sendo aguardado por toda a família na rodoviária de Pastos Bons, a 9 horas de São Luís. Foi muito emocionante. Ali na rodoviária, quando eu desci do ônibus, ali foi algo que não consigo explicar, não. Quando eu olho para meu filho, é a coisa mais importante que eu vejo. Chega meus olhos, sai algo direto de alegria. Eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, ao Senhor, que me deu a oportunidade de ter meu filho de volta. Foi um presente que Deus me deu no Dia dos Pais. A vontade de voltar para casa também era imensa para o Adriano, que foi recebido pelo melhor amigo e pelos tios.
O Adriano acabou de pisar no Rio de Janeiro, pegou um voo hoje de manhã, sábado, em Foz do Iguaçu. Exatamente. O avião pousou agora aqui no Galeão, são o quê? 2h30 da tarde, né? Por aí. Mais ou menos. Isso. Como é que tá sendo voltar para casa, cara? Primeiro é uma sensação muito estranha, né? Perdi aquele voo, mas graças a Deus a minha vida hoje ela tá aqui. Adriano não embarcou porque, assim como José Felipe, também achou que o voo dele seria operado pela Latam. Era 10h43, eu falei, pô, quero viajar. Aí o cara falou assim, pô, você não vai viajar. Por que não? Você não fez check-in e tal, era até 10h40. Eu falei, não, cara, mas eu tô aqui, ninguém avisou nada, não sei o que, aquela discussão, né? Eu até tentei, assim, dar uma forçada de barra, tentar passar pelo embarque, mostrar só o cartão. Aí o pessoal, não, sem o cartão você não consegue. Em que momento você entendeu, você soube o que tinha acontecido? Eu estava ali no restaurante e o pessoal do restaurante começou a evacuar. Eu não entendi por quê. Quando eu comecei a descer, tinha um rapaz também que perdeu o voo. Ele estava correndo, né? E subiu e veio e me deu um abraço. Nisso que ele me deu um abraço, eu não entendi nada. Eu perguntei para ele o que houve. Aí ele, o avião caiu. Você já conseguiu conversar com a sua família? Eles achavam que você estava... Não, estou ligando ainda. O pessoal, alguns não sabem. Estou ligando. Adriano estava em Cascavel a trabalho e decidiu que queria voltar para o Dia dos Pais. Eu pensei da minha filha. Eu só tenho ela na vida. Ela é a coisa mais importante que eu tenho. Debrucei no balcão do aeroporto ali, agradeci a Deus naquele momento. E depois, na mesma hora, eu liguei para minha filha, não consegui falar. Ela, pai, o que houve? Pai, o que houve? Eu só falava te amo, te amo, te amo. Ela é a razão da minha existência. E eu tô doido para abraçar ela. O encontro de pai e filha foi em Cabo Frio, região dos Lagos. Ontem, quando eu encontrei seu pai, ele falou assim que naquele momento, quando ele soube o que aconteceu, ele só conseguia pensar nesse rostinho com esses óculos e nesses cachinhos. Tava muito nervosa. Tava? Eu tava com muita saudade pra ver ele. Eu pensei em várias coisas quando fiquei sabendo, tipo, o moço não... Tipo, podia ter deixado ele entrar e agora, nesse momento, a gente não ia estar fazendo essa entrevista. Tipo, ele estaria lá no céu. E pensar isso é difícil, né? Eu nunca tive muito sonho, assim, de, quero ter um carrão, quero ter casa grande, nada disso. Meu sonho era ser pai. Então, assim, a Isabela... ela contempla uma felicidade que eu sei que é completa para mim. O que você sente, assim, ouvindo isso? Sei, não consigo. É difícil de explicar mesmo. Por isso que eu acho que tem coisas que só um abraço consegue traduzir, não é? Com certeza. Também. Especialistas consideram que a tragédia pode ter sido provocada pelo acúmulo de gelo nas asas do avião. É a principal hipótese para o acidente. Já aconteceram outras quedas de modelos ATR por problemas com gelo. A investigação, claro, está apenas no começo, mas o que o Fantástico traz agora é uma informação nova. O avião que caiu essa semana tinha sofrido um dano estrutural recente, depois de uma batida da cauda contra uma pista. Muito calor no avião que voa de Guarulhos para a Zona da Mata, em Minas. As pessoas tentam se refrescar. Um homem tira a camisa. Foi na quinta-feira. Uma pessoa filmou tudo. Eu fiquei muito angustiada diante daquela situação, porque eu pensei assim, puxa, se eles não são capazes de fazer uma manutenção adequada num simples ar-condicionado, será que esse voo é seguro? Podia ser só mais um aborrecimento de passageiros aéreos no Brasil. Mas é um caso especial, porque esse avião com o ar-condicionado sem funcionar é o mesmo ATR-72 da Voa e Paz, que um dia depois cairia em Vinhedo, a 80 quilômetros de São Paulo. O avião caiu! Caiu! Mas esse problema com ar-condicionado não é tudo. A partir de um rigoroso cruzamento de dados obtidos nos sites de órgãos oficiais e também com outras fontes, a produção do Fantástico apurou que a aeronave prefixo PSVPB já vinha enfrentando uma série de paradas para manutenção. Tudo começou no dia 11 de março desse ano.
Naquele dia, depois de o ATR viajar de Recife para Salvador, um relatório oficial descreveu problemas no sistema hidráulico durante o voo e também um contato anormal da aeronave com a pista na hora do pouso. O Fantástico apurou que esse contato anormal foi um choque da cauda do avião com a pista e que essa batida causou um dano estrutural à aeronave, segundo foi relatado no sistema de manutenção da empresa. O problema hidráulico em qualquer aeronave, seja um ATR, seja um Boeing, seja um Airbus, ele é altamente significativo. Teve danos. Que tipo de correção foi efetuada pelo grupo Voo e Paz na sua manutenção para disponibilizar a aeronave a voo? A aeronave ficou estacionada na capital baiana por 17 dias, até 28 de março, quando voou para passar por concertos na oficina da Voo e Paz, em Ribeirão Preto. O avião só voltou a voar comercialmente no dia 9 de julho, mais de 3 meses depois. A rota era Ribeirão Preto para Guarulhos. Segundo o Fantástico apurou, houve uma despressurização em voo. No mesmo dia, o ATR retornou para Ribeirão Preto, onde ficou parado mais 4 dias para reparos. No dia 13 de julho, finalmente retomou as atividades, até cair na sexta passada. Pode ser um fator contribuinte? Pode. Okay? Porque não é possível uma aeronave que tem um dano estrutural ser liberada para voo. Isso a investigação agora vai verificar, né? Tem que verificar. Outro ponto importante a ser analisado é a presença de gelo na rota. Outros pilotos que passaram pelo mesmo trecho naquele dia enfrentaram esse problema. Claro que as causas do acidente ainda vão ser profundamente investigadas, mas é natural que no meio aeronáutico, ali entre os pilotos, tenha surgido com força a hipótese de acúmulo de gelo nas asas. Primeiro porque o boletim da meteorologia, de fato, mostrava formação severa de gelo no trajeto que o avião ia percorrer. E segundo, porque 30 anos atrás, nos Estados Unidos, aconteceu um acidente muito parecido, também com um ATR. Era um avião da American Eagle, que é uma subsidiária da American Airlines para voos mais curtos. Nesse caso, também estava quase na hora de pousar e também houve uma queda brusca. As investigações mostraram que a causa era o acúmulo de gelo nas asas. Era um voo regional, de Indianápolis para Chicago. A investigação mostrou que o sistema que infla na parte da frente das asas, para quebrar o gelo, não conseguiu expulsar tudo. E o gelo que ficou foi suficiente para derrubar o avião. Graças ao que se aprendeu nesse desastre, o sistema inflável passou a ocupar uma área maior das asas. É tipo uma proteção de borracha, que é tipo um balão, ele vai inflando e quebra o gelo. Ele infla e quebra. O ATR é um turbo-hélice, uma classe que voa justamente nas altitudes onde o gelo costuma se formar. O propósito dele, que é a aviação regional, ele é um avião maravilhoso. O ATR tem um centro de produção de gelo muito bom. É um avião excelente para isso. Este professor de aerodinâmica usa uma miniatura, que não é de ATR, mas é só para dar uma ideia do que acontece. Tudo que está à frente da aeronave é passível de formação de gelo. Por isso existem sistemas para derreter esse gelo. São resistores que aquecem e não permitem, ou se formar o gelo, ele derrete. E isso você costuma colocar nos tubos de pitot, que indicam, né, a velocidade, na entrada do motor, no para-brisa. Então o piloto, quando ele está indo para uma região passível de formação de gelo, ele liga esse sistema. Outro ponto muito sensível é a asa. No quadro, ele explica como o acúmulo de gelo diminui a velocidade e, em consequência, a sustentação. O professor desenhou um corte lateral da asa e vai mostrar como o gelo se forma na bordinha da frente. Essa região aqui é crucial para você conseguir ter sustentação em toda a asa. E é justamente aqui onde forma o gelo. Você vai perder essa sustentação, ela vai ser muito menor e a aeronave vai começar a cair. Além de tudo isso, existe um recurso clássico: voar numa altitude mais baixa. E não precisa nem esperar que o controle autorize. Aí você encontra gelo, o que faz? Desce. Tá. Desce. Quando tu começou a descer, automaticamente o avião acelera. Começou a acelerar o avião, tá descendo, acelerando o avião, acelerando. Vai te livrando automaticamente da condição de gelo. Segundo a aeronáutica, não houve pedido do ATR para voar mais baixo.
E dados do site Flight Radar, que acompanha voos pelo mundo, mostram o avião nivelado a 17 mil pés, cerca de 5 mil metros. Um pouquinho antes da queda, ele baixa bruscamente para 16.700 pés. Volta de repente para 17.200 e então cai. O avião entrou em parafuso chato. Do jeito que aconteceu ali, ele não tinha o que fazer mais. Na linguagem da aeronáutica, se diz que a aeronave caiu em parafuso chato, depois de sofrer um stall, que é a perda de sustentação. No caso do ATR, ele tem uma diferença em relação aqui ao nosso modelinho, que os estabilizadores horizontais não estão presos aqui à fuselagem, eles estão presos ao estabilizador vertical. Que diferença isso causa numa situação de stall ou de iminência de stall? Quando você fixa ele na fuselagem, você tem uma estrutura muito mais robusta. Você pode fazer ele mais leve, porque você vai garantir que os esforços aqui vão aguentar. Quando você tem uma empenagem em T e você tem uma configuração de stall, você está mais passível a não conseguir a recuperação do que se você tivesse uma empenagem convencional. A todos esses dados mais técnicos se somam informações sobre os métodos da empresa Voipaz e também da antecessora, a Passaredo. Depois da pandemia, os tripulantes têm percebido níveis de fadiga ainda maiores. Os relatos mais recentes da Passaredo, com relação à área de manutenção, são por conta dos sistemas de ar-condicionado que vinham apresentando algumas precariedades. Ex-funcionários fazem críticas à manutenção. A empresa colocava a segurança segundo e no terceiro plano, visava mais o lucro. A gente tinha um avião que a gente apelidava de Maria da Fé, porque só voava pela fé. Não tinha explicação de como um avião daquele estava voando. O comandante Rui Guardiola, pioneiro dos aviões ATR no Brasil, voou 15 mil horas nesse modelo de aeronave. Trabalhou só um mês na Passaredo, hoje Voipaz. Foi em 2019. Bem pouco tempo. Mas de uma situação inusitada, ele nunca se esqueceu. Justamente no botão que aciona o sistema antigelo. O problema foi detectado no nível de aquecimento de um dos sistemas. A solução encontrada pela manutenção foi a colocação de um palito de fósforo, ou sei lá, um palito de dente. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. É sempre importante lembrar que as investigações sobre o desastre em Vinhedo ainda estão no começo e que novos dados, principalmente das caixas pretas, podem mudar o rumo das apurações. Mas, por enquanto, pelo que o Fantástico ouviu dos especialistas, as hipóteses principais, de uma maneira bem geral e simplificada, são as seguintes. Por algum motivo técnico, os pilotos não perceberam o acúmulo de gelo na asa e seguiram voando na mesma altitude até perder sustentação. Os pilotos notaram o acúmulo de gelo, mas os procedimentos seguidos não resolveram e o avião perdeu sustentação. Além da questão do gelo, pode ter havido algo relacionado ao dano estrutural que os mecânicos detectaram em março passado. Queria encorajar todo mundo que já passou pela empresa a poder relatar, para poder evitar que alguma outra coisa possa acontecer no futuro, porque é muita negligência com a segurança. Ali os pilotos, eu tenho certeza absoluta, caíram, morreram lutando, entendeu? Eles morreram tentando fazer o que podiam fazer. Nós questionamos a Voipaz Linhas Aéreas sobre as ocorrências que colocaram a aeronave em manutenções antes do acidente. A empresa respondeu que informações relacionadas à investigação serão restritas à aeronáutica e a outras autoridades. A empresa não respondeu sobre o que disse a nossa reportagem um dos mais experientes pilotos de ATR do Brasil, que uma espécie de palito foi improvisado numa manutenção. Sobre o dispositivo antigelo e o ar-condicionado, a companhia voltou a dizer que o ATR estava aeronavegável com todos os sistemas requeridos em funcionamento, cumprindo requisitos e exigências das autoridades. A Voipaz disse que cumpre e respeita as legislações trabalhistas e que o esforço principal da companhia neste momento de dor está em apoiar e dar assistência às famílias dos passageiros e tripulantes que estavam a bordo.